Nosso vídeo de hoje é sobre perda de carga em escoamentos. Então, para responder uma pergunta agora já com escoamentos reais, o que acontece quando eu tenho um escoamento no interior de um duto e eu tenho agora atrito? Então, o que vai acontecer com as pressões? É isso que a gente vai tentar responder. Quando a gente trabalhava sem perda de carga, né, aplicava Bernoulli simples entre 1.1 e 1.2 desse escoamento, né? E aqui nós tínhamos, né, o termo pressão, o termo de energia cinética, o termo de altura, né? Não coloquei, mas tem uma altura aqui. Era igual isso somado dá a energia que esse fluido tem nessa região. Nós dizíamos que essa energia é igual à energia aqui no ponto 2. Então, isso aqui como se fosse a nossa energia de um lado é igual à energia aqui na saída 2 do outro lado. Isso eu posso modificar essa equação, já vou fazer aqui direto. Se um é igual ao outro, eu posso fazer isso menos isso é igual a zero, certo? Mas quando eu tenho perda de carga, a energia daqui não é daqui. Eu tenho perda de energia devido ao atrito do fluido com a superfície do duto, entre o fluido, e eu vou ter uma redução da minha energia aqui. Então a energia 2 é menor, então não é mais igual a zero. Isso aqui é igual a uma perda, né, de energia, um valor. Essa perda de energia é chamado muitas vezes de perda de carga. Então é isso que a gente vai ver, quanto que vale essa perda de carga. Os livros aí que a gente segue chama essa perda de carga como H de altura, o que está relacionado com altura, LT, lost total, ou perda de carga total. Mas essa perda de carga, ela é distribuída ao longo do duto, mas também eu posso ter aqui um registro, uma união entre dois canos, e aí eu tenho pequenas irregularidades que fazem perder mais energia, uma curva, um joelho, cotovelo, etc e tal. Então, divide-se essa perda de carga total em duas, só para a questão de estudar. Uma é uma perda de carga só do duto, ou seja, distribuída ao longo da canalização, e mais uma perda de carga que é localizada, ou seja, quando eu tenho acessórios, então chama perda de carga de acessórios ou perda de carga localizada. Então, a distribuída ao longo da canalização e as localizadas nos acessórios, uniões, curvas e válvulas. Alguns livros chamam isso aqui de HL e isso aqui de HLM, mas depende o autor. Então vamos pensar juntos quais são as variáveis que correlacionam com essa perda de carga distribuída ao longo da canalização. Podemos pensar, no primeiro momento, velocidade. Quanto maior velocidade eu tenho, mais um gradiente de velocidade eu tenho dentro no fluido em si, né, em relação à parede. Então, certamente a velocidade aqui está correlacionada. Então, posso ter a velocidade, comprimento do duto, né? Então um duto mais comprido, eu, claro, vou perdendo mais, né, perda de carga. Então tem o L aqui, o comprimento do duto, pode ser que está relacionado também com o diâmetro e com as propriedades aí do fluido. Um fluido mais denso, eventualmente, então podemos botar um ρ. Um fluido mais viscoso, vai ter mais, né, dificuldade desse fluido passar. Então certamente aí está μ, né? A viscosidade, o que mais? Temperatura, podemos botar aqui temperatura, pressão. Outro, rugosidade, um cano mais rugoso certamente tem mais dificuldade, né? Perde mais energia de passar aqui, o escoamento. Então vamos botar aqui rugosidade, mais ou menos podemos pensar dessa maneira, né? Tantas variáveis, podemos reduzir um pouco essas variáveis. E já temos aqui, ó, temperatura e pressão, elas vão influenciar diretamente aqui na viscosidade, na densidade, né? Então já está incluído aqui. Velocidade, diâmetro, não lembra alguma coisa? Não lembra isso aqui? Reynolds? Rho, V, D sobre Mi, opa, e já entrou aqui, ó, densidade, etc.
Por isso que os números adimensionais e o Reynolds aqui é importante, porque isso auxilia em redução do número de variáveis. Então, tudo aquilo foi reduzido nessas variáveis. Aqui está a velocidade, comprimento, diâmetro e criado aqui um F, que é um fator de perda de carga. Esse fator de perda de carga, ele, se é laminar o escoamento, ou seja, Reynolds menor do que 2,300, esse F é igual a 64 sobre Reynolds. Se o Reynolds for maior do que 2,300, eu já tenho escoamento turbulento e eu não tenho uma equação como essa. Eu tenho um diagrama, chamado diagrama de Moody. Nesse diagrama eu tenho o F em função do Reynolds. E para um cano liso, eu primeiro então determino qual o Reynolds que está passando nessa canalização e venho aqui e acho o valor de F. E com isso tenho F, tenho L, tenho D, tiro então a perda de carga nessa tubulação com dado comprimento. Ponto. Agora, se o cano não é liso, se ele tem uma rugosidade, então isso faz aumentar a minha perda de carga, ou seja, aumentar o meu F. Então nesse diagrama, na verdade eu tenho famílias de curvas e aqui a rugosidade vai aumentando. Essa rugosidade vocês vão ver em mecânica dos fluidos, mas ela é a altura dos picos da rugosidade dividido pelo diâmetro da tubulação. Então esse E é aqui um duto onde que eu tenho a rugosidade. Esse E é a altura aqui entre picos e vales, a altura média de picos e vales dividido pelo diâmetro da tubulação. Então, dada a rugosidade, você agora com esse dado Reynolds vai até a respectiva curva e acha o valor do F e pronto, calcula então a perda de carga para esse duto. Agora, note uma coisa interessante. Quando eu tinha escoamento laminar, não apareceu a rugosidade. A rugosidade só foi aparecer para Reynolds maior que 2,300, turbulento. Aí eu tenho aqui nesse gráfico a rugosidade. Para laminar, não apareceu nada. Por quê? Um motivo é o seguinte: quando eu tenho escoamento laminar, ele passa por cima, podemos entender, dos picos e vales, então não é muito influenciado. Quando começa a ter escoamento turbulento, ele começa a ser influenciado, essa turbulência, pelos picos e vales, ele entra dentro dos picos e vales, e por isso que eu começo a ter dependência. Então, essa é uma das explicações, né? Notem aqui no diagrama de Moody, onde que, eu começo aqui 2,300, porque é o escoamento turbulento, mas na parte menor que 2,300 é essa equação que vale aqui, ó. Então, se plotar essa equação, ela dá alguma coisa aqui, ó. E tem uma região, na prática, não é 2,300 exatamente, você tem uma região que é o meu desenho tá bom, mas é um cinza, que é a região de transição. Então, isso depende, pode ir até 4.000, 5.000, 6.000 Reynolds, o que você escolhe quando chegar aqui. Dependendo do teu projeto, considera que tem uma perda de carga maior pela segurança. Então aqui temos nosso diagrama de Moody. Do lado esquerdo, aqui eixo Y, temos o fator F, fator de fricção, e no X o número de Reynolds. E o que vemos aqui? Essas famílias de curvas. Então vemos a primeira curva aqui mais de baixo, é para um tubo liso. Então, se eu tenho lá, por exemplo, um Reynolds 2 vezes 10 na sexta, note que isso aqui é a escala logarítmica, que é 1 vezes 10 na sexta, 2 vezes 10 na sexta. Eu pego com aqui, a partir de 2 vezes 10 na sexta, subo até encontrar a curva do tubo liso e ando à esquerda até encontrar o fator de atrito aqui, 0,01. Mas notem que tem mais curvas, São as curvas relativas a tubos, então, rugosos, aonde que eu tenho vários valores da rugosidade relativa. Relativa é absoluta, epsilon ou E, sobre o diâmetro do duto. Então, aqui já tem uma tabelinha que diz para alguns materiais, alguns valores aí aproximados de qual é a rugosidade absoluta, o E, Então, para o teu duto, digamos que você vai lá e calcula que dá uma rugosidade 0,02 relativa. Então agora é essa curva que você vai utilizar para aquele teu caso. Então digamos que você tem o mesmo Reynolds lá,
2 vezes 10 na sexta. Agora você vai subir até a curva que eu já esqueci que eu falei, 002, né? Essa aqui. Então chegou nessa curva do teu duto, anda à esquerda e vai achar o novo valor. Notem que aqui também é aproximado, né? É também uma escala logarítmica, né? Então eu chutaria aqui 0,025, tá? E esse é o fator de atrito. E pronto, é isso aí. O Reynolds então é velocidade média, que se está no teu duto. E que mais? Temos aqui uma curva aqui para Reynolds baixos, né? Lembrem que é o 64 sobre Reynolds, é a equação que eu posso utilizar para o fator de atrito para laminar. Então eu posso utilizar a equação ou posso vir direto aqui no diagrama de Moody sem precisar fazer a conta da equação. Então eles simplesmente plotaram a equação aqui. Então 2.300 está aqui, 1 vezes 10 aqui é 1000, esse aqui é 2.300. Então eu posso ir até uma certa altura usar usar esse fator de atrito aqui para Reynolds menor que 2.300. Aqui é a nossa região de transição, onde que depende do caso, pode ser laminar ou turbulento, como já comentamos. Às vezes é preferível usar como fator de segurança, então um fator de atrito maior. E pronto, é isso aí, o dito famoso diagrama de Moody para dutos. Mas isso então, calculamos só a distribuída. Temos ainda a localizada, então, que é nos ditos acessórios. Então, ela também é dependente da velocidade sobre 2, mas agora é um fator K aqui de perda de carga. E esse K normalmente é tabelado. Então, depende, por exemplo, se eu tenho um tanque d'água aqui, por exemplo, e eu tenho um cano saindo aqui, essa constricção, essa entrada aqui, dá uma perda de carga localizada. Isso aqui tabelado K igual a 0,5. Mas se agora eu pegar esse mesmo tanque, ao invés de fazer um canto vivo, fazer um arredondado, assim, né? Eu já tenho uma perda de carga menor. Então essa perda de carga aqui vai caindo. Então esse fator, né? Por exemplo, aqui vai 0,1. Depende desse raio, né? Quanto maior o raio aqui, melhor vai dando perda de carga. Então nesse cano aqui eu poderia ter alguns acessórios aqui, algum registro, etc. Notem que não tem comprimento, porque ele é considerado que o comprimento é desprezível. Então eu tenho os acessórios aqui que não vão afetar o comprimento do duto. E eu simplesmente vou somando as perdas de cargas. Então, na verdade, isso aqui tem um somatório. Se eu tenho vários acessórios, por exemplo, aqui está esse duto aqui, esse duto aqui, por exemplo, agora aqui eu tenho uma emenda aqui, eu já tenho outro K aqui, agora aqui eu tenho um registro semiaberto, dá um dado K, então o fabricante às vezes pode dar o K em função de quanto o registro está aberto ou fechado, 100% aberto e ainda tem um dado K, vou fechando, vai aumentando o K. Aqui eu tive um joelho, uma curva, alguma coisa, dá um dado K, e aí eu vou somando então todos dos acessórios. Agora, uma outra dúvida, qual a velocidade? A velocidade é a velocidade que passa no acessório. E essa velocidade? É velocidade 1 ou 2? Eu tinha feito um errinho, estava 1 aqui, é 2, né? Óbvio, dessa parte aqui. E essa aqui, essa velocidade do distribuída, será que essa velocidade é 1 ou é 2 ou é diferente? É a velocidade que está no duto que eu estou avaliando, que tem um certo diâmetro. Mas, no nosso caso, se esse duto tem diâmetro constante, V1 é igual a V2, que é igual à velocidade que está passando em qualquer ponto desse escoamento. Pergunta, mas se tem perda de carga, aqui tem mais pressão, a velocidade aí não é menor aqui? Pensem essa. Resposta é o seguinte, não. Mesmo que vai aumentando a pressão aqui, não vai freando o fluido. Por quê? Porque na nossa consideração nós estamos trabalhando com fluidos incompressíveis. Então,
Rho V1A1 igual a Rho V2A2. Se o Rho não varia e o A não varia de entrada e saída, a velocidade também não varia. Então, tudo que entra aqui, sai lá, toda vazão que entra aqui, sai lá, toda velocidade de entrada igual a velocidade de saída. Isso é essa nossa consideração. Então, nesse caso, V1 igual a V2, que é igual a V, né? Poderia botar um só aqui. Mas eu tenho casos onde que, eventualmente, eu tenho aqui uma redução do meu diâmetro da canalização. Então, quando eu tenho uma redução, opa, já vou ter aqui um K aqui dessa redução, né? Que já vou ter que calcular que vai ter uma perda de carga nessa redução. Tem tabelas para isso. Mas o que eu vou fazer então? Eu vou dividir a perda de carga nesse trecho e aqui eu tenho outra perda de carga. Então, na real, isso aqui é um somatório. Aonde que eu teria no trecho A, né? Um A aqui e um trecho B. Aí eu calcularia qual é a velocidade do trecho A, a velocidade do trecho B, os respectivos diâmetros, etc. E por isso, então, sempre é um somatório. Eu vou picando, né, dividindo a minha canalização em pedaços e fazendo assim mesmo com os acessórios. Vou colocando aqui, somando todos os acessórios que eu tenho. Vocês vão ver mecânicos fluidos, muitas vezes não é dado, por exemplo, em curvas e canalizações ou em emendas aqui, não é dado o K dela. O fabricante só diz, olha, essa minha junção, ela dá uma perda de carga equivalente a 2 metros de canalização. Então, ele dá um L equivalente. Isso então facilita na hora do cálculo, que se você tinha aqui um cano de 10 metros e aqui tinha essa união, você soma mais 2. Então você calcula como se fosse 12 metros e acabou. Não precisa fazer esse cálculozinho aqui para essa emenda aqui, né? Então esse L equivalente é dado. Vocês vão ver isso com mais profundidade, certamente no curso de Mecânica dos Fluidos. Mas afinal, para que se faz isso tudo? Para que esses cálculos todos? Querem ver um exemplo? Digamos que você vai estar trabalhando num projeto onde você quer dimensionar uma bomba que você vai colocar aqui. E você quer saber qual é a pressão de saída, ou seja, qual é esse P1 aqui, é a tua variável que você precisa saber. Então, conhecendo isso aqui tudo, conhecendo a vazão que você quer, que é dado de projeto, etc., o tipo de cano, etc., você calcula essa parte da equação, então está conhecido, você tem altura, você tem velocidade, você tem essa pressão aqui na saída, etc., tem essa velocidade aqui na entrada, sai a pressão aqui no ponto onde que você quer colocar essa bomba. Se isso aqui for jato livre, né? Aqui é uma saída aqui do jato livre, você quer fazer esse dimensionamento, qual é essa pressão aqui? Já falamos sobre isso num vídeo, né? Nós vamos ver isso, não desista de assistir, nós vamos ter um experimento agora e onde a gente vai visualizar qual é a pressão aqui na saída. Isso é feito, depois lá explicado, é colocado vários caninhos aqui, ó, e esse aqui é cheio d'água, quanto a água sobe aqui nesse caninho, ρGH dá a pressão. Então com os vários caninhos a gente vai ver a distribuição de pressão ao longo de uma canalização. É bem interessante. E para finalizar, aproveitar que está aqui a equação, vocês vão ver em alguns livros, isso aqui tudo é dividido por G. Então aqui fica G, G aqui, corta, e aqui também vai aparecer um G, né? Então isso aqui às vezes é chamado de gama, que é o peso específico, e então esse H aqui fica um H modificado. Eu gosto de utilizar o que a gente viu até agora, que é o Fox McDonald, que é o livro-texto que eu aprendi, então eu uso assim, mas vocês vão ver maneiras diferentes também, né?